A palavra de hoje, na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, vai nos apresentar uma nova ida de Paulo a Jerusalém. Lembrando que durante o ministério de Paulo, nós vimos há umas semanas atrás que no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo já tinha feito essa viagem com Barnabé até Jerusalém para resolver uma primeira dificuldadezinha no círculo, ali no ambiente das comunidades cristãs, que foi resolvida no conhecido Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio de nossa igreja. Então, não é que Jerusalém fosse um lugar desconhecido para o Paulo convertido, o Paulo missionário, o Paulo evangelizador. O conhecimento que Paulo tinha da Escritura, do Antigo Testamento, de alguma forma já permitiu que ele antevesse a possibilidade de ele morrer em Jerusalém, porque em Jerusalém morreram os profetas, Jerusalém geralmente foi o lugar do sacrifício, e de Jesus também. Ele de alguma forma se entende como seguidor e entende que a herança do mestre é a herança dos discípulos. Então, quando Paulo, no discurso que fez aos anciãos de Éfeso, em Mileto, que nós lemos a segunda parte no dia de ontem, disse: olha, eu estou indo para Jerusalém, provavelmente não vou mais ver, não vou mais estar com vocês, encontrar vocês, e no final todo mundo se abraçou, bastante emocionado. Era um discurso de quem já de alguma forma pressentia que fazia um caminho semelhante àquele caminho, a descida da obediência que Jesus fez na sua última ida a Jerusalém, por ocasião da paixão e da morte de Jesus. Paulo, na sua perspectiva, a partir da Escritura, e como disse o texto, impelido, conduzido, instruído pelo Espírito Santo de Deus, estava entendendo que ele caminhava para a morte, ou assim ele sentiu as coisas. Paulo vai a Jerusalém. Jerusalém, a seu tempo, nessa ocasião, já era um pouco diferente em alguns aspectos daquela Jerusalém que Paulo tinha visitado há pouco, no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? As viagens de Paulo tinham propagado a fé. A fé tinha ganhado assim, um grande vulto entre os não-judeus. Vamos só lembrar que Paulo percorreu muitas regiões da Ásia Menor, percorreu regiões, inclusive, próximas ali com grandes comunidades judaicas. Muitos judeus se converteram, também pagãos se converteram. Nós acompanhamos isso em várias cidades pequenas, mas algumas que foram bem fortes, por exemplo, em Filipos, na Galácia, em Corinto, em Éfeso. Sobretudo nessas cidades a gente acompanhou esse trabalho bonito de Paulo, primeiro aos judeus, conforme o método paulino, depois aos pagãos, aos não-judeus. Paulo se dirigiu e foram muitas as conversões, e ali se criou um problema que refletiu, a notícia chegou lá em Jerusalém, e o bispo de Jerusalém, Tiago, que tinha aquela coisa do bispo da igreja-mãe, uma autoridade constituída e respeitada entre os apóstolos, os discípulos, também tinha preocupação com esse ministério de Paulo fora dos ambientes judaicos. A igreja que estava em Jerusalém, mesmo convertida, mesmo com a presença de Tiago e alguns dos apóstolos e discípulos, ainda era uma igreja com uma formatação muito judaica. Ainda se ia à sinagoga, ainda se observavam os costumes e os hábitos dos judeus, e de alguma forma, segundo alguns estudiosos, no início se deu aquela impressão de que a igreja era espécie de um movimento novo dentro do judaísmo. É como se o judaísmo estivesse ali intacto e houvesse um movimento de renovação dentro do judaísmo, representado pelo que se chamava de caminho, o equivalente ao cristianismo. Então a igreja de Jerusalém não era tanto um problema para os judeus não seguidores do caminho, eles não sentiam ainda, não tinham essa sensação de ruptura. Mas alguns grupos mais radicais, como os fariseus e os saduceus, já olhavam com certa desconfiança, principalmente porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em criaturas espirituais, por exemplo, como os anjos.
Já os fariseus tinham simpatia à ideia da ressurreição e à crença nos anjos, mas não tinham simpatia à não observação de alguns costumes judaicos, mesmo para quem não era judeu de origem. Os fariseus defendiam a ideia de que o camarada que não era judeu de origem, mas que se converteu ao cristianismo, sendo ele grego, sendo ele estrangeiro, ele deveria abraçar os costumes do judaísmo, se tornar primeiro judeu para depois se tornar cristão. Uma ideia que Paulo não defendia e nem pregava. E foi um dos motivos do Concílio de Jerusalém que citei há pouco. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele meio que tem 3 inimigos comuns. Os judeus que pertencem à classe dos fariseus, os saduceus, também judeus da classe dos saduceus, e os judeus convertidos ao cristianismo que não concordam com um tipo de cristianismo que vai sendo formatado fora de Jerusalém pelos cristãos convertidos do paganismo. De modo que Paulo já pressentia e sabia, né? Conduzido pelo Espírito Santo de Deus até Jerusalém, ele começou a pressentir que não passaria de Jerusalém. O texto de hoje mostra exatamente a primeira investida desses grupos, principalmente dos fariseus e dos saduceus, porque Tiago chamou Paulo para uma enquadradazinha, desculpa o termo enquadradazinha, né? Vou homenagear inclusive o brigadeiro Pinto Machado que está assistindo, que enquadrada é um termo bem nosso. Tiago chamou Paulo e disse: vem cá, chegou a minha notícia de que você, lá nas suas igrejas, onde você fundou comunidades, que até para os judeus de origem que se convertem ao cristianismo, você está liberando das práticas judaicas. Não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que quem era judeu continuaria observando algumas práticas dos judeus, e quem era não judeu não estaria obrigado, desde que publicamente não fizesse certas coisas que causam escândalo à comunidade judaica, para evitar a divisão na comunidade. Então, Tiago já tinha feito esse ajuste com Paulo antes do momento da leitura de hoje. Então, a igreja cristã em Jerusalém, convertida do judaísmo ao cristianismo, que tinha como cabeça ali, como chefe visível, Tiago, tinha recuado um pouco, porque já tinha conversado com Paulo. Mas os outros 2 grupos estavam ali firme e forte, prenderam Paulo, levaram Paulo à autoridade militar e colocaram Paulo diante dele, fazendo uma série de acusações a Paulo. Depois de ouvir todas as acusações, o próprio comandante militar disse: olha, não me parece que ele tenha cometido nenhuma infração, que ele tenha cometido crime. Eu não vejo razão para prendê-lo. O que está aparecendo para mim é que é mais um problema religioso, é mais uma questão de vocês, interna, da prática religiosa de vocês, do que propriamente um problema de esfera civil, de crime. Não penso que se trate disso. E a turma insistia, renovando as acusações sobre Paulo. Paulo pediu a palavra. Claro, tem o direito de defesa, porque os representantes locais eram sempre antepostos, né? Eles eram postos avançados do Império Romano. Então, o direito romano estava muito presente ali, e o direito romano tratava quase que como sagrado o direito de defesa. Então, a palavra foi dada a Paulo. Se Paulo tivesse um julgamento judaico, ele seria sumariamente julgado, sem praticamente nenhum direito de defesa, condenado, morto e pronto. Mas, na ocasião, a autoridade em Jerusalém para determinar, para julgar, era a autoridade ligada ao Império Romano. E por isso, então, Paulo teve direito de defesa. Estrategicamente, Paulo fez o seguinte: vocês estão aqui me acusando disso ou daquilo, só porque eu falo de Jesus morto e ressuscitado?
É por causa da ressurreição, da crença na ressurreição e nos seres espirituais que vocês estão me trazendo a juízo? No justo momento que Paulo levantou essa questão, ele trouxe para perto dele os fariseus e levantou uma velha querela, uma diferença, uma briga ali entre judeus, fariseus e judeus saduceus. Imediatamente os saduceus se viraram para um lado, e os judeus fariseus para o outro lado, e pronto, virou um problema mais de judeus e fariseus do que propriamente um problema de Paulo. A discussão foi devolvida e ali virou um problema entre eles sobre ressurreição e crença nos anjos. A autoridade representante do Império Romano recolheu Paulo e manteve Paulo então preso, trazendo de volta para o quartel, porque se ele ficasse sob os cuidados dos judeus, certamente na manhã seguinte estaria morto. Naquela noite o Senhor disse para Paulo: eu estou contigo porque você não teve medo de me testemunhar, estarei ao teu lado e nada vai acontecer contigo, porque eu ainda quero que você professe o meu nome, que você declare sua fé em Roma. E ali, de alguma forma, Paulo entendeu que o próximo deadline, né, no sentido do pé da letra, do deadline mesmo, né, o próximo objetivo, a possibilidade de lugar de morte seria Roma, e não mais Jerusalém. Né? Tanto que na sequência desse julgamento, que dá uma vontade de adiantar, né, mas isso é para amanhã ainda, quando os judeus decidem meter a mão e julgar Paulo, Paulo diz assim: eu sou cidadão romano, quero ser julgado pelo rei Agripa. E aí a autoridade judaica, quando percebe que Paulo é cidadão romano, dá um passo atrás e precisa levá-lo a Agripa para que ele seja julgado pela autoridade romana, um direito que ele tinha por ter a cidadania romana. E aí Paulo vai cumprindo o objetivo que o Senhor tinha dado para ele, que é: é preciso que você anuncie Jesus no centro do mundo conhecido daquele tempo, que era Roma. Paulo poderia e deveria chegar até lá, e é por isso que Paulo fundou em Roma uma comunidade muito fecunda, para a qual ele escreveu diversas cartas. A mais conhecida que nós temos ali, a mais robusta, que talvez seja até a compilação de mais de uma carta, é a famosa carta de Paulo aos Romanos, que ele escreve a essa comunidade que ele fundou em Roma. Um pouquinho de astúcia não faz mal, né? Um pouquinho de perspicácia não faz mal. A serviço da palavra de Deus, Paulo conseguiu escapar, mas ao mesmo tempo houve assim, muita coragem no coração de Paulo, no sentido de professar e dizer diante daqueles que acusavam e da autoridade romana, não perder oportunidade para anunciar o querigma e ao mesmo tempo sair daquela situação, porque não era chegada a hora dele. A gente observa assim, estudando e observando e acompanhando Paulo, quantas semelhanças existentes entre o ministério de Paulo e o de Jesus, né? Quantas vezes quiseram prender Jesus? A gente acompanha nos relatos do Evangelho de São João, e Jesus saía no meio deles, João dizia: porque ainda não era chegada a sua hora. Num dos textos de Paulo que nós acompanhamos aí há alguns dias, o Senhor disse assim para Paulo: fique tranquilo, ninguém vai colocar a mão em você sem a permissão do Pai do céu. Não? E eu acho que a palavra de hoje assim, é muito clara. Existe um plano, um projeto de Deus para nós. A gente é livre, mas o nosso Deus trabalha no sentido de, aliado à nossa liberdade, de realizar, e a gente precisa ter coragem e seguir em frente. Jesus, no Evangelho de hoje, pede por nós. Quando eu li hoje, de manhã, esse texto, aliás, de madrugada, né? Não era nem 3 horas da manhã quando eu peguei esse texto. Jesus diz assim: Pai, eu peço também, era a oração sacerdotal de Jesus, Jesus em comunhão com o Pai. Jesus não está falando para os discípulos, não. É Jesus e o Pai, uma comunhão que a gente nem entende bem, né?
E quem diz que entende não está sendo, na sua totalidade, sincero ou humilde o suficiente. Jesus diz assim, ó, Pai, agora eu peço por aqueles que haverão de crer. Maravilha. Que eles também sejam um conosco, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia. Jesus está falando de nós, daqueles que haverão de crer, da comunhão trinitária, né, da comunhão com o Pai e o Filho, que Ele deseja que a gente faça parte dela. Há ali um convite de espiritualidade muito profundo na palavra, que nos permite atravessar qualquer dificuldade, né? Eu penso que é essa comunhão que conduziu todo o ministério de Paulo, que ele dizia, o Espírito Santo agora diz que eu tenho que ir para cá, o Espírito Santo diz que eu não devo entrar nessa cidade, a gente teve a oportunidade de acompanhar e seguir para tal. Agora o Espírito Santo diz que eu devo voltar àquela cidade, porque não era hora de entrar lá, mas agora é hora de conduzir-se, deixar-se conduzir. É um pouco fruto dessa unidade, dessa comunhão, né? Quando a gente vive um tempo de incertezas, eu acho que essa é a maior das garantias e das tranquilidades que a gente tem, o deixar-se conduzir. E nós estamos vivendo um tempo de incerteza. Hoje eu conversei com vários colegas padres, a gente ligou, se conversou, mandei homilia, o colega ligou e para trocar uma ideia, para trocar uma palavra, alguma coisa e tal. E entre nós sempre ficou um pouco aquela... O que será, né? Para onde isso tudo vai, né? É que mundo vai ser esse e tal? O Papa Francisco, eu já até partilhei nas nossas mídias sociais, nos nossos grupos, uma obra pequenininha falando, né, o mundo depois da pandemia. O Papa Francisco, algumas reflexões dele sobre o mundo depois da pandemia. E é de fato assim, é um mundo que não dá a gente é um mundo daqui uns anos atrás, a gente conseguia calcular, prever o que vem pela frente. Nesses tempos de incerteza, eu penso que a palavra de hoje assim nos dá uma segurança, né? Com ele conduz a gente vai caminhando, a gente confia, faz a nossa parte, trabalha, sempre com aquela consciência, né, da nossa participação nessa comunhão do Pai, do Filho. Essa comunhão é nossa casa, de alguma forma, é nosso lar. Então, é ali que a gente vai, caminha e não... As questões relativas à ansiedade, que diz respeito a querer adiantar o futuro, uma prerrogativa divina, não é humano. Adiantar o futuro, trazer para o presente o futuro, saber antecipadamente o futuro. Eu penso que os tempos que nós estamos vivendo, ou eles vão nos enlouquecer de ansiedade, ou nos educar para viver com a incerteza. Então, acho que essa educação para viver com a incerteza, que não é bem incerteza, mas que é certeza, se nós olhamos com esse olhar aí, ó, Pai, peço por aqueles que crerão, que eles estejam conosco, nós estejamos com eles, eles em nós, que essa comunhão nos guarde. E a certeza da gente saber lá, como o apóstolo Paulo, né, ninguém coloca a mão. Saber que Paulo passou por tantas situações, a gente vai ver até na continuidade da leitura, que os judeus armam uma emboscada na viagem que Paulo faz da região de Cesareia, onde ele estava, para encontrar o rei Agripa. E mesmo assim Paulo consegue driblar aquela situação e continuar o caminho dele. Nosso Deus está conosco. Então que essa certeza nos acompanhe e nos guarde. Amém.